Então o Michael entrou no escritório do seu pai e começou a vasculhar as prateleiras esperando encontrar algum contato de emergência, cofre de família ou algo do tipo. Mas não, o que ele encontrou foi algo super inesperado e estranho. No vídeo passado, nós vimos como Afton prosperou e virou um assassino, mas em específico um serial killer. Como a perda do seu filho mais novo fez ele prometer que seu filho voltaria à vida não importasse como. E como isso alimentou uma dor e uma obsessão nele a ponto dele começar a ficar mais ausente na família, no trabalho e se afundar em bebidas. Até que uma noite em que ele estava completamente bêbado e cego por fúria, ele atacou a Charlie, que é a filha do seu sócio, o Henry, e isso acabou desencadeando uma série de assassinatos feita por Afton, pois isso dava uma sensação para ele de liberdade que ele tanto procurava há muitos anos, além de desencadear o seu gosto por sangue. Também vimos que ele resolveu esconder os corpos das crianças dentro dos animatrônicos e uma espécie de magia aconteceu ali, pois eles ganharam vida e isso deu mais esperança ainda de que William estava cada vez mais próximo de cumprir a promessa que fez para o seu filho. E também para continuar alimentando sua sede por sangue e tentar se livrar da culpa das mortes das crianças, ele acabou fazendo os fantasmas animatronics que conseguiam se aproximar das crianças sozinho, fazer um chamarisco imitando voz e mais um monte de coisas, e como isto acabou resultando na morte de sua filha mais nova, a pequena Elizabeth. E também pelo fato dele querer conseguir trazer o seu filho e Elizabeth agora à vida novamente, ele invadiu a antiga pizzaria, pois ele acreditava que a magia estava no metal dos animatronics que estavam vivos, e ele acabou encurralado por 5 fantasmas das crianças que ele matou. E então, pensando muito rápido, ele entrou dentro do Spring Lock do Bonnie e acabou preso. Ele ficou lá agonizando e sangrando até a sua morte e esquecido atrás de paredes de ferro. Até agora. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver a segunda parte da Era Afton, de uma das teorias mais completas de Five Nights at Freddy's. E se tu não quer perder nada, já se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aquele like, porque toda quarta e sexta às 18 nós temos vídeo novo. E sim, gente, eu tô sem as lentes porque eu não sei botar as lentes direito e eu fui tentar botar, tava me incomodando, então eu resolvi fazer assim mesmo. O Halloween já passou, né? Dito isso, bora pra teoria. Para a segunda parte agora dessa teoria, nós vamos focar em Michael, o filho mais velho de William, que teve que crescer lidando com a culpa de ter matado seu irmão mais novo, o Gregory. O Michael estava achando muito estranho porque fazia dias que seu pai não voltava para casa, não tinha um telefonema, um bilhete nem nada do tipo. Ele sabia que o Afton viajava bastante por causa do trabalho, mas não era normal ele sumir por tanto tempo. Por mais que eles não fossem tão próximos assim, basicamente eles só tinham um ao outro, e era uma família muito pequena unida pela dor, sangue e sobrenome. Michael estava pressentindo que alguma coisa tinha acontecido porque ele estava muito tempo fora de casa sem nenhum aviso, mas também sabia que seu pai era extremamente cauteloso e sempre tinha um plano reserva para o seu plano reserva. Normalmente, o Michael não poderia entrar dentro do escritório de seu pai, que ele passava muito tempo lá dentro durante os dias. Mas em caso de uma ausência muito prolongada sem aviso, ele foi instruído de pegar as chaves e vasculhar as prateleiras do escritório. Então o Michael entrou dentro do escritório e começou a vasculhar as prateleiras, esperando encontrar algum contato de emergência, cofre de família, algo assim. Mas o que ele encontrou foi algo muito estranho e assustador. As prateleiras se abriram e revelaram um enorme elevador que levava diretamente para o bunker de Afton. Michael ficou extremamente em choque porque ele não esperava isso do seu pai, todos esses anos morando na sua casa, e ele nem imaginava que tinha uma oficina subterrânea onde seu pai ficava lá horas e horas colocando suas ideias mais malucas em prática. Ele jurava que conhecia o seu pai, que era um homem raivoso de poucas palavras, mas na verdade ele era um completo estranho para Michael. Michael começou a vasculhar aquele bunker e encontrou Baby, que era o orgulho maior de Afton. Mas Michael achou a Baby muito estranha porque ela não se comportava como os outros animatronics, ela parecia muito familiar e muito humana. Então ele logo teve um estalo. Baby era Elizabeth. Ele entrou em choque novamente e começou a vasculhar vários artigos antigos do seu pai e encontrou as características de cada animatronic nos projetos. Recipiente de armazenamento, imitação de voz, rastreamento parental e sensor de aproximação. E ele também notou que parecia ter uma criança dentro do estômago do Fred.
Então, num piscar de olhos, todos os rumores que ele sempre escutou sobre seu pai, dele ser o assassino das pizzarias e de que os animatrônicos ganhavam vida em toda pizzaria que acontecia um assassinato, eram reais. Michael, tu demorou, mas né, pelo menos caiu na real. Então, nessa hora, de uma maneira muito rápida, a mente do Michael começou a voltar para sua infância, onde ele se tocou que ele também era um experimento do seu pai. Então, seu pai, ele não era somente um cara ocupado e rabugento, mas sim um monstro que ficava brincando de Deus e matando crianças, colocando elas dentro de animatronics. Um sentimento de tristeza e traição logo deram espaço para a raiva e o ódio. Tá o pai, tá o filho, né? Ele também notou cabeças humanas dentro do laboratório. Olhos azuis, seu irmão Gregory. Olhos verdes, sua irmã Elizabeth. Olhos fechados, a sua mãe Clara. Sim, William estava literalmente tentando reconstruir a família que perdeu. E de repente, as pequenas meninas que ele escutavam engatinhando pelos dutos da casa e rindo e chorando faziam todo sentido. Não eram coisas da cabeça dele, mas sim experimentos de William para tentar recriar Elizabeth. E naquele momento, Michael estava mais do que determinado de tirar todas aquelas criaturas, todos aqueles animatrônicos de dentro do bunker, porque realmente poderia ter alguém vivo lá dentro, ou alguma alma, não sei. Mas ele queria. Baby, de repente, começou a conversar com Michael e começou a levar ele entre os corredores da Funtimes Auditorium. Na cabeça de Michael, ele salvar todas aquelas criaturas que estavam na oficina de seu pai seria um ato muito heróico e o livraria da culpa de ter matado seu irmão e livraria também todos os crimes de seu pai. Porém, ele acabou no Scoop Room. Acontece que o William, antes de ficar preso dentro do traje do Bonnie, ele deixou as suas coisas mais sofisticadas. Ele inventou um braço que era capaz de dar e retirar vidas. Literalmente uma espécie de Deus. Acontece que o William não era o único procurando corpos. A Baby também. Ela enganou o Michael e levou ele para esse Scoop Room. Então o braço atacou o Michael, rasgando sua carne, quebrando seus ossos e injetando aquele líquido no seu corpo. Pela dor, ele acabou desmaiando e nos meses seguintes, Michael não era mais o Michael. Ele estava sendo forçado a obedecer aquele espírito, aquele emaranhado de fios que estava dentro de si. O seu corpo estava parecendo um balão implorando para explodir, a sua carne cada vez mais incolor e apodrecida. Michael agora era uma espécie de cadáver andante, como se fosse um zumbi, vivo, mas implorando pela morte. Uma hora, a entidade sairia do seu corpo, mas o estrago já estava feito. A sua carne estava cada vez mais em decomposição, com um cheiro horrível, e a sua cor estava ficando roxa. Mesmo com a carne apodrecendo, com um cheiro terrível, com a cor roxa, e implorando para morrer, Michael continuava vivo, como se fosse uma espécie de maldição, sabe? Por mais que ele desejasse a morte, aquilo que foi injetado em seu corpo não o deixava falecer. E a raiva de Michael foi só aumentando. Michael queria fazer o certo, ele queria buscar uma sensação de liberdade, uma justiça pelos seus atos e os atos de seu pai. Michael decidiu que iria queimar a pizzaria. A sua estratégia era super simples, se candidatar como segurança noturno das antigas pizzarias, mudar seu nome para não levantar suspeitas, também assim ninguém ia ficar vendo um cara roxo, mal cheiroso andando por aí. Descobrir como os antigos animatrônicos funcionavam, como é que eles estavam vivos e procurar pistas do paradeiro de seu pai. Às vezes, durante a madrugada, o Michael ainda via o seu irmão na forma de Golden Freddy o atormentando. Porém, naquela pizzaria parecia que tinha um espírito a mais, alguém mais junto com o Golden Freddy, pois ele estava muito mais agressivo do que o normal, alguém procurando vingança contra o Zepton. Então, primeiro, o Michael ele procurava descobrir como os animatrônicos funcionavam, como eles estavam vivos e anotava tudo em seu diário. Depois, ele procurava pistas sobre o paradeiro de seu pai e no final de cada turno da semana, ele colocava fogo no local. Queimar os animatrônicos com as almas das crianças dentro parecia uma boa estratégia para que eles finalmente encontrassem a paz. Porém, as lembranças do seu passado estavam cada vez mais fortes e ele tinha pesadelos misturados com ligações dos antigos seguranças. Em 2023, enquanto Michael assistia a TV, ele viu um novo anúncio sobre uma Fazbear
Frights, que seria uma atração assustadora. Isso deixou Michael furioso, pois além deles estarem lucrando em cima da morte das crianças, também estavam utilizando algo que era da sua família. Nada novo sobre o sol. Porém, por outro lado, seria uma chance dele finalmente encontrar o seu pai, pois se um novo estabelecimento da Fazbear estava sendo criado, bem provável que o William estaria lá também. Então, novamente, Michael foi lá e se candidatou como guarda da Fazbear Frights. Em muitos anos de experiência como guarda noturno, ele percebeu que raramente eles faziam uma verificação completa nos guardas. Principalmente num cargo em que ninguém quer ficar de noite num lugar assombrado, abandonado, que teve vários assassinatos. Então, né? Quem queria pegava. E muitas pessoas que empregavam o Michael e chegavam a falar com ele acreditavam que a sua aparência era uma espécie de fantasia para assustar os invasores. Por semanas tudo estava muito calmo e Michael estava até pensando em desistir, até que numa noite ele conseguiu a tão sonhada call de seu pai. E lá estavam eles juntos novamente, uma pequena família completamente destroçada, mas junto. Michael sempre lutou contra seus fantasmas do passado, mas de repente todos os animatronics que ele viu nas antigas pizzarias ganharam vida e voltaram a assombrá-lo com seus rostos queimados, enquanto ele tentava ficar de olho no seu pai pelas câmeras. Eles estavam tudo com o rosto queimado porque afinal ele estava botando fogo em tudo, né? É como se a presença do William alertasse e deixasse os animatronics muito mais furiosos, mas tinha um especial que ele estava diferente, energia diferente de todos os outros. Puppet. O Puppet era o segurança da antiga pizzaria, ele ficava flutuando pelos corredores. Na cabeça de Michael, ele estava ajudando as almas finalmente a encontrarem paz. De certa maneira, ele estava certo, pois ele sentia que a energia do local estava mais branda, estava mais calma, que o prédio estava dando aquela suspirada, aquele alívio. Então, no final do seu turno daquela semana, ele preparou as fiações para falharem e as paredes ressecadas explodirem e dar um fim a tudo isso. Porém, não foi bem assim. A energia de William era tão forte que ele permaneceu vivo. E Michael agora precisava encontrar uma nova maneira de derrotar o seu pai. Mas a solução não demorou para aparecer. Porém, foi com uma das vítimas de seu pai. Uma vítima que ele não matou, mas destruiu. Henry Emily. Henry estava com a ideia de atrair todos os animatronics para o mesmo local e dar um fim neles de uma vez por todas. E não demorou muito para estar todos sobre o mesmo teto. O seu pai, o Puppet, o robô que atacou ele e deixou ele roxo e a Baby. Então, a ideia era para Michael simplesmente acabar o seu turno, fechar o local e ir para longe, deixando tudo se queimar e ele simplesmente seguindo o seu caminho. Porém, ele decidiu que precisava fazer parte disso. Eu achei, assim, sensato, porque, né, ele era um zumbi, tava todo roxo, fedorento, decomposição, sei lá, acho que eu faria o mesmo. E assim, o legado do Afton acaba morrendo, pois todos os animatronics e o seu filho mais velho estavam no mesmo local e o incêndio mata todos. Ou pelo menos era o que a gente pensava. William Afton continuava vivo. As suas memórias do passado e seus sentimentos mais profundos e negativos não deixaram com que ele se fosse. William começou a gritar em silêncio. Em meio das chamas, animatronics velhos e novos começaram a saltar sobre William e rasgá-lo em várias partes enquanto ele pegava fogo. Foi uma dor imensurável e uma tortura muito lenta. Mas em meio a esse sofrimento, William escutou uma frase. Aquela que ele colocou dentro do traje de seu antigo parceiro de negócios. Aquela que ficou dentro do traje de Golden Bonnie. Cassidy. Cassidy estava de volta e tentando punir William Afton com o pior sofrimento de todos. A sensação que William tinha é que sua alma estava fundida com a de Cassidy e estavam unidas pelo ódio e o rancor, e ambas estavam se recusando a seguir em frente. Mesmo com os ataques dos animatronics destroçando seu corpo e mais as chamas do fogo queimando ele, Cassidy deixou William
respirando e vivo, abrindo assim caminhos para sua fuga e uma agonia e um sofrimento muito maior. William era tão precavido e sua energia era tão forte que ele conseguiu colocar a sua consciência dentro de um circuito do Springlock Bonnie, criando uma espécie de consciência digital esperando para que alguém fosse libertá-lo. Alguém que vocês jamais imaginariam. Sinceramente, até eu fiquei surpresa com a resposta. E com isso finalizamos a Era Afton e vamos para o quarto e último vídeo desta teoria da timeline perfeita de Five Nights at Freddy's. E se vocês não quiserem perder absolutamente nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e até a próxima. Fui!